voltada totalmente para Deus. E o que é uma adoração, o que é o culto público, vamos dizer assim, né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é o culto público ao Senhor, né? E quando o culto é público, a igreja participa desse culto, prestação de culto a Deus. Então, por isso que é muito estranho quando nós vamos numa igreja onde você não ouve a igreja cantar. O som é tão alto que você ouve a banda apenas, e você não ouve a igreja cantando. E quando a gente aprende o que é o culto público, o culto ao Senhor, é o culto da igreja ao Senhor. Então a igreja se ouve, a igreja ouve cantando, a igreja louva o Senhor juntos, a gente ouve o que o irmão está cantando, porque juntos nós estamos louvando. A igreja ouve a oração, a igreja tem que participar, não é um culto individual, o culto individual a gente faz em casa. Mas como igreja, nós clamamos juntos, nós erguemos a nossa voz juntos ao Senhor. E por isso que é importante a gente entender essa perspectiva do louvor, de que como igreja, no culto público, nós louvamos a Deus e a igreja louva a Deus. Eu tenho que perceber que meu irmão está louvando e engrandecendo a Deus comigo, porque estamos aqui como comunidade do Senhor. Efésios capítulo 5, eu vou ler do verso 1 ao verso 5. Você não fecha a sua Bíblia não, tá? Para a gente poder acompanhar expositivamente o que diz esse texto. Efésios capítulo 5, verso 1, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e todas as impurezas ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagens grosseiras, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Senhor, que a Tua palavra venha ao nosso coração, encontre, Deus, o terreno fértil e a gente possa ver, por meio dela, em nossas vidas, frutos do Espírito, frutos do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como nós vimos já no final do capítulo 4, aí, ou até mesmo o capítulo 4 inteiro, foi falado muito a respeito do novo homem. Né? Paulo, ele abordou de diversas formas e diversos momentos a respeito da nossa vida, tendo que ser deixada de lado a vida passada, a vida do velho homem, e passar agora a ser o novo homem. Se revestir do novo homem. E aqui, Paulo, ele quer deixar de uma forma tão próxima para a gente compreender, que ele vai usar justamente a vestimenta como um símbolo disso. Porque o que nós fazemos? Nós tiramos nossa roupa, trocamos de roupa, né? Estamos com uma roupa novinha, limpinha, às vezes passamos alguns dias a mais com a roupa, mas enfim, o que Paulo está querendo dizer assim, olha, o velho homem tem que ser deixado de lado. A velha roupagem tem que ser deixada de lado e você deve se revestir do novo homem. Mas Paulo também vai dizer que muitas vezes a gente tem essa vontade de voltar ao velho homem, a práticas que eram da velha humanidade, quando nós não estávamos em Cristo Jesus. E aqui está o perigo, aqui está o cuidado que nós devemos ter. E aí Paulo vai dizer, não deixe então. Não deixe que a ira, por exemplo, se torne pecado. Cuidem, porque antes a ira se tornava pecado e para você não fazia diferença nenhuma. Mas agora sim. Então, na hora que você for se irar, se cuide, porque você pode pecar. Então tome este cuidado, porque a ira pode trazer a amargura, pode trazer a blasfêmia e todo tipo de mal. Então a gente vê Paulo trazendo a vida prática do crente agora como um novo homem, o novo homem em Cristo Jesus, deixando tudo isso. Paulo vai dizer, agora nós devemos ser benignos. Antes nós fazíamos o mal. Agora nós vivemos buscando fazer o bem, sendo benignos uns para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros. Ele vai dizer, vai finalizar, né? Perdoando como Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Talvez aqui seja um alerta para nós, porque se nós perdoarmos as pessoas como Cristo nos perdoou, significa que nós temos que não só perdoar, mas orar por aquela pessoa. Colocar ela diante de Deus. Não foi isso que Jesus fez na cruz? Pai, perdoe. Eles não sabem o que fazem. E amar. Então, veja que é um passo a mais no perdão. E Paulo nos ensina isso. Porque Cristo
nos perdoou. Deus nos perdoou por meio de Cristo. E agora o que Paulo vai trazer é um pouco mais dessa experiência agora como crentes, como nós devemos viver. Desde o capítulo 1 nós temos visto, meus irmãos, que Jesus, Deus, nos elegeu antes mesmo da criação do mundo. Olha como nós não somos nada. Hoje o Ravel trouxe aqui o estudo pra gente de quantos mil anos da Bíblia sendo formada e quantos mil anos ainda de ser, quantos mil anos da história que depois foi escrita. Então, é uma história enorme do plano de Deus, da vontade de Deus. E eu e você estávamos nessa história. Antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo de tudo, Paulo vai dizer lá no capítulo 1, no capítulo 2, que nós fomos escolhidos nele, em Cristo Jesus. Antes de tudo isso, Deus já tinha nos seus planos eu e você. Que viveríamos, seríamos igreja vivendo para a sua glória. E aí Paulo, a partir do capítulo 3, mais no finalzinho do capítulo 3, a partir do capítulo 4, ele vai começar a dizer assim, ó, Jesus já fez algo para vocês, Deus já fez algo maravilhoso por vocês. Agora vocês têm que responder a isso, e vocês têm que viver de uma maneira digna da vocação de vocês. Vocês foram chamados, e agora vocês têm que viver de forma digna desse chamado. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se você é crente em Cristo Jesus, agora você precisa viver de uma forma digna disso. Deixando o velho homem, se revestindo do novo homem. E aqui, meus irmãos, é somente pelo poder do Espírito Santo. É a nossa atitude, o nosso passo de cada dia com a ajuda do Espírito Santo. E Paulo vai dizer exatamente isso, continuando aqui no capítulo 5, ele vai dizer, ó, deixando tudo isso para trás, agora nós temos um padrão. Meus irmãos, nós não estamos perdidos. Nós temos uma referência. Nós temos alguém para quem nós podemos olhar e dizer assim, esse é meu padrão. Então o crente não tem como dizer assim, o que eu tenho que fazer? Será que eu faço isso ou faço aquilo? Nós temos uma referência. É Jesus Cristo, é Deus. E aqui é o que Paulo vai dizer. Portanto, meus irmãos, sejam imitadores de Deus. Olha o dia dos pais, né? Pegou bem certinho o dia aqui. Mas ó, filhos parecidos como o pai. Sejam imitadores. A palavra imitadores aqui é a mesma usada para mímica. Né, a ideia de mímica, ou seja, sejam imitadores, façam como Deus, façam como o Senhor Jesus, filhos que são parecidos com o Pai. E pergunto, qual é a característica aqui que nós devemos seguir? Nós sabemos características que nós não conseguiremos seguir, por exemplo, onipotência. É um atributo de Deus que nós não vamos conseguir ser onipotente. Onisciente é um atributo de Deus que nós jamais conseguiremos alcançar, nós não podemos conhecer, não conseguiremos conhecer todas as coisas. Onipresença, nós não podemos estar em todos os lugares. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Como eu posso ser imitador de Deus? E aí Paulo vai destacar que é imitador de Deus no amor. Essa é a principal característica que nós devemos buscar. Ah, mas e as outros atributos nós devemos? Devemos, porque a palavra de Deus nos ensina. E nós devemos buscar a santidade, a fidelidade, a justiça. Mas Paulo quer destacar uma característica aqui, que, meus irmãos, é impossível você não viver as outras características e atributos de Deus. É impossível você não viver se você não focar primeiramente no amor. Quando você foca no amor, todas as outras características é quase que automáticas na vida do crente. Sabe por quê? Não é à toa que Jesus resumiu os 10 mandamentos, a lei do Senhor, em duas. E os 2 mandamentos que ele resumiu são relacionados ao amor. Ame quem? A Deus. E ame quem? Ao próximo. Se você tem alguma dúvida de que algo é pecado ou não, de que se você está fazendo a vontade de Deus ou não, você tem que se perguntar, eu estou amando a Deus nessa atitude que eu estou tomando? Opa, passou no crivo. Eu estou amando o meu próximo nessa atitude? Opa, aqui não deu. Então nós não estamos vivendo o amor de Deus. Nós não estamos vivendo o amor que Deus nos ensinou, que nós devemos imitar. Ah, eu estou amando meu próximo, eu estou fazendo, porque muita gente diz isso, né? Principalmente namorados, começando a namorar. Olha, eu estou demonstrando amor, né? E começam a viver uma vida de libertinagem. O que você vai dizer? Ué, não é amor ao próximo? Né? Eu estou demonstrando amor para ela está demonstrando amor para mim, estamos vivendo. Mas e o amor a Deus, quando Deus fala que deve se preservar? Deve ter esse zelo, esse cuidado. Então nós temos o amor ao próximo e o amor a Deus como base da nossa vida cristã. E meus irmãos, quando eu falo base, é base mesmo.
Talvez você não consiga decorar ou pensar em tudo que você tem que fazer ou não tem que fazer. Mas se você conseguir resumir isso nas suas atitudes, no seu dia a dia, como está meu amor ao próximo? Como está o meu amor a Deus? E por isso que Paulo vai dizer aqui, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, meus irmãos, eu e você somos amados por Deus. E por sermos amados, nós temos essa bênção, essa característica de Deus em nós. Em 1 João 4, do 7 a 8, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque de Deus procede o amor. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Olha só, quer dizer que não é todas as pessoas que são nascidas de Deus? No termo nascido aqui, é referente justamente ao nascido de novo, ao regenerado, aquele que deixou a velha vida e nasceu de novo. É isso que significa ser regenerado, é nascer de novo, é o novo nascimento. Então aqui, porque lembra que a palavra de Deus diz que todas as pessoas que nasceram debaixo da ira de Deus. São filhos do diabo. Só que aqui Paulo está dizendo, 1 João, que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É uma referência assim clara e resumida de Deus, perfeita de Deus. Nosso Deus é um Deus amoroso. Deus é amor, a característica de Deus. E eu não limito Deus a dizer que essa é a característica principal de Deus. Não, Deus é perfeito em todos os atributos dele, inclusive o amor. Mas essa é a primeira característica que nós devemos imitar. Eu e você, como crentes em Cristo Jesus, devemos imitar o amor de Deus. Deus é nosso modelo, não existe outro, não existe pastor. Não, o pastor não é a referência do amor. Teu pai não é a referência do amor. Alguém que você gosta muito, que tem sido referência para sua vida, para muitas coisas, ele não é a referência de amor. A referência de amor é o nosso Deus. Ele é a referência do crente. E o amor aqui de Deus é aquele amor ágape. É um amor que não leva em consideração o que o outro faz. É um amor independente do que o outro faz. É um amor incondicional. Olha para você, meu irmão. Você acha que Deus te ama condicionalmente ou incondicionalmente? Se fosse condicionalmente, você acha que Deus ia te amar? Se dependesse da sua condição? Não ia me amar. Eu acho que também não iria te amar. E aqui prova o amor de Deus como sendo incondicional. Ele olha para nós, sabe o que nós pensamos. Sabe o que nós estamos refletindo, sabe o que às vezes eu estou dentro da igreja pensando, viajando. Ele sabe, mas ele te ama mesmo assim. Porque o amor de Deus, ele é incondicional, ele não depende do que fazemos, não depende do que pensamos. Mas é o amor que a Bíblia vai dizer que é maior do que o amor dos pais. E você que é mãe, principalmente mãe, né, que desde o começo gestou, cuidando ali, você sabe que você ama teu filho de forma incondicional, mas ainda assim, a palavra de Deus diz que ainda que nossos pais nos deixem, mesmo assim o amor de Deus nem se compara ao amor de uma mãe para um filho, de um pai para o filho, porque esse é o amor de Deus para nós, é o amor incondicional. E Paulo vai dizer um pouquinho mais a respeito, e vivam vocês também em amor, verso 2. Meus irmãos, o amor ao próximo é a base do cristianismo. O amor, o cuidado com o próximo é a base do cristianismo. Por isso que muitas igrejas hoje têm perdido o seu foco, o seu propósito, que é amar uns aos outros, é viver em comunhão, é viver abençoando uns aos outros através da oração, através da ajuda mútua. Mas como a gente está ficando cada vez mais distante nesse amor que é referência, esse amor que é padrão. Eu arrisco dizer aqui que nós estamos muito longe desse amor de Deus. Mas eu tenho certeza que se Paulo fala para nós buscarmos isso, é porque nós podemos buscar. Talvez nós jamais chegaremos ao ponto de amar como Deus ama os seus filhos.
Mas Paulo ele diz aqui que nós devemos buscar, porque nós temos um alvo. Nós temos um propósito. E vivam em amor como também Cristo nos amou. Olha a referência disso, meus irmãos. Olha o nível desse amor que nós devemos buscar. E hoje tudo nos incomoda. Ah, o irmãozinho falou mal de mim. Ele não me chamou. Chamou todo mundo, mas não me chamou. Olhou com cara feia para mim. Ah, eu pedi para uma ajuda, não quis me ajudar. E hoje, sabe, minúcias, coisas pequenas, parece que transforma esse amor em nada. E aqui, Paulo está dizendo qual que é a referência desse amor. A referência desse amor não é alguém, não é minha mãe, não é meu pai, é Deus. Essa é a referência. E perguntamos a nós mesmos, será que nós perdemos essa referência? A ideia do amor virou trivial. E aqui Paulo vai dizer de um amor sacrificial. Um amor que não simplesmente só amou, mas deu a vida por alguém. E se entregou por nós. Jesus é a nossa referência. Ele não poupou a própria vida dele por amor a nós, por amor a mim e a você. E aí você se pergunta, será que fulano merece meu amor? Mas você merece o amor de Deus? Você merece o amor de Cristo? Então aí você responde, então aquela pessoa merece meu amor. Porque se Deus é minha referência, se Jesus é minha referência, Ele amou incondicionalmente. Ele amou independente de mim. Da mesma forma, nós devemos amar o próximo. Os irmãos, não estou falando uma coisa simples e fácil de se fazer. Mas Paulo nos ensina que nós temos uma referência desse amor. Ele é a referência. E o amor aqui, meus irmãos, envolve tudo. Não esqueça que dentro desse amor envolve o perdão. Envolve o perdão de alguém que te magoou, de alguém que te feriu. Envolve o perdão daquele que te deixou. Envolve todo tipo de perdão. Porque como referência não é mais eu. A minha referência não é o meu passado. A minha referência não é o que fulano fez. A minha referência não é o que minha mãe faz, o meu pai faz. A minha referência é Deus. E se minha referência agora é Deus, o meu ato de amor tem que ser em referência a Deus. Por mais que seja difícil, por mais que às vezes pareça ser impossível, mas nós temos um alvo, nós temos um objetivo, que é o amor de Deus. Romanos 5, do verso 7 a 8 diz, porque dificilmente alguém morreria por um justo. Olha só o amor de Deus. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém ouse morrer. Olha o que Paulo está dizendo. Se alguém é justo, se alguém é bom, eu vou morrer por ele. Não tem tanta dificuldade. Mas olha o que Paulo diz, mas Deus prova o seu amor para conosco. Veja que ele não está falando, Deus prova o amor para o vizinho teu. Não, ele prova o amor dele por mim e por você. Então assim, não olhe para o vizinho. Olhe para a sua vida. Porque é a referência de Paulo aqui. Paulo diz assim, morrer por uma pessoa boa é fácil. Morrer por uma pessoa justa é fácil. Mas morrer por você, meu irmão, esse é o nível do amor de Deus. Mas Deus prova seu amor para conosco em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, a escolha de Cristo por nós, o amor de Deus, a morte de Cristo na cruz, independente da nossa situação que nós estávamos, Deus não olhou para o nosso pecado. Mas Ele nos amou ao ponto de dar a sua vida por mim e por você. E Ele fala aqui como oferta e sacrifício. Vocês devem lembrar da história de Abraão, no tocante a seu filho. Você lembra que Deus pediu o filho de Abraão para ser sacrificado? E Deus poupou o filho de Abraão. E quantas vezes, quando nós vamos ler essa história, a gente fica assim, meu Deus, que Deus é esse? Será que Deus vai pedir para eu sacrificar meu filho por amor a Ele? Né? Eu já me perguntei isso, eu lembro quando eu li assim, falava, ai. Né? E se Deus me pedir uma coisa dessa, o que eu faço?
E veja que Abraão, Deus solicitou a Abraão o quê? Vá, leve seu filho, e você vai sacrificar a mim. Mas não tinha animal, não tinha nada. Abraão sabia que quem era o sacrifício ali era o filho, mas Deus poupou o filho de Abraão. Só que Deus não poupou o seu próprio filho. Aquilo lá era uma referência do grande amor de Deus. Aquilo lá mostra, Deus estava falando, tá vendo? O teu filho, Abraão, eu estou poupando. Mas o meu filho eu não poupo. Por amor a vocês. E Deus não poupou seu filho por amor a nós. Por nos amar tanto. E o propósito dele não poupou o seu próprio filho. Que alguém poderia dizer, é fácil, né? Matar o filho dos outros? Sacrificar o filho dos outros? Mas esse é o nosso Deus. Que sacrificou seu próprio filho por amor a nós. Se entregou por nós como oferta e sacrifício. Morreu como cordeiro ali no matadouro. Se entregou por todos nós. Meus irmãos, e sacrifício de aroma agradável a Deus, ou seja, apaziguou a ira de Deus, a oferta foi aceita por nós. Mas tudo isso se resume, meus irmãos, ao amor. O amor que nós hoje somos levados ao vento da superficialidade. O amor que hoje é tão fraco. Né? Às vezes colocamos o sentimento. Não, amor é sentimento. A gente estava falando ontem com uma pessoa que estava lá em casa. Ele estava falando justamente isso. Em certos lugares do mundo, o amor nem chega perto de sentimento. Eles têm a compreensão de que o amor é uma decisão. Mas nós brasileiros, é muito difícil a gente não atrelar o amor ao sentimento. Ah, se eu não estou sentindo, eu já não amo mais. Porque a gente não compreende o que é amor. Quando o amor é decisão. Quando o amor é tomar um passo de fé. Quando o amor é perdoar, quando a gente não sente vontade de perdoar. Isso é amor. Porque eu compreendo que eu não tenho que sentir para amar. Eu tenho que decidir amar. Porque Cristo amou a sua igreja. Porque Cristo nos amou e Ele é a nossa referência. Deus é a nossa referência. E aí Paulo vai enumerar aqui 3 coisas que é necessário para o cristão. Mantenham distância, que o cristão ignore, de certa forma, maneiras de viver de acordo com o padrão de Deus. Padrão daqueles que são filhos de Deus, aqueles que querem imitar a santidade de Deus. Ele vai dizer que a imoralidade sexual, que toda impureza, toda avareza, não sejam nem sequer mencionados entre vocês. Meus irmãos, aqui, que a imoralidade sexual, Paulo está falando sobre a fornicação, sobre o adultério, sobre uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. Essa palavra aqui no grego é porneia. É a mesma palavra usada para pornografia. O que Paulo está dizendo aqui é que a imoralidade sexual, toda impureza, toda avareza, ou seja, toda cobiça, o egoísmo, aquele desejo forte de satisfazer a sua própria vontade, isso não convém aos santos. Isso nem sequer pode ser mencionado entre vocês. Você sabe o que me faz pensar quando eu leio essa passagem? Até compartilhei com o Ravel essa semana. Porque, meus irmãos, o pecado, ele não vem assim, ó, pequei. O pecado começa com o nosso pensamento. O pecado começa com algumas atitudes nossas. Alguns passos nossos que vão nos aproximando do pecado. Que vão nos levando para aquele caminho onde nós não deveríamos estar. Escolhas erradas que nós fazemos, que a escolha em si, ela não é pecado. Mas são escolhas que vão nos levando cada vez para um caminho mais distante de Deus e mais próximo do pecado. Você sabe disso. Você sabe quantas coisas passam na sua cabeça, quantas coisas você vive pensando durante a semana, que você deveria deixar de lado, mas não, você vai alimentando. Será que fulano fez isso? Será que fulano fez aquilo? E aí você vai alimentando. Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? E você vai alimentando. Eu vou dar um passo aqui adiante. Eu estou longe ainda do pecado. Não é pecado eu dar um passo aqui. Não é pecado eu falar a respeito dessas coisas. Não é pecado eu usar a minha boca para falar sobre diversas coisas que não são do agrado de Deus. Não é pecado em si. É pecado se eu consumar, se eu fazer. Mas, meus irmãos, você está se aproximando cada vez mais do pecado. E o que Paulo está dizendo aqui, não sejam nem sequer mencionados entre vocês. Ou seja, não tenham orgulho do velho homem que vocês viviam. Da forma como o velho homem vocês viviam.
da forma como pecadores e buscando satisfazer o desejo da carne de vocês, que isso não sejam nem mencionados entre vocês. O nosso pecado, meu irmão, o nosso passado não é engraçado. O que tem de crentes hoje que vai olhar para o passado, vai compartilhar, né, o passado e acha engraçado. Eu vivi assim e tudo mais. O pecado, meus irmãos, matou Jesus na cruz. Colocou o Deus na cruz. Ele deveria ser envergonhoso para nós. Não convém aos santos. Verso 4, ele aproveita para dizer a respeito disso, que nós não devemos usar linguagem grosseira, ou seja, a palavra aqui grosseira, tá? Tem alguns outros versículos que vão dizer, outras versões que vão dizer de outra forma, mas a palavra aqui é gracejo. E olha que interessante, porque gracejo é falar alguma coisa engraçada. Henrique, então a gente não pode falar nada engraçado? Porque não é de Deus? Não é o que Paulo está dizendo aqui. Mas a pessoa está tão envolvida, as palavras, as coisas imorais, as coisas que não são de Deus, que até para ele fazer a outra pessoa rir, ela usa de palavras que são vergonhosas, que não são da vontade de Deus, que não é mais para a gente viver daquela forma. Não use linguagem grosseira, linguajar fútil, piadas, gracejos que são imorais. Eu não preciso falar, meus irmãos, porque é o que mais a gente vê no trabalho. E às vezes a gente se envolve, né? A gente vai junto, se envolve nessas piadas, nessas coisas imorais. E olha o que Paulo está dizendo, olha, não use dessas linguagens grosseiras, não digam coisas tolas. Conversas de tolos, conversas próprias de tolos, conversas de baixo nível. Pelo contrário, e aqui está algo maravilhoso que Paulo faz em toda a carta, desde quando a gente está lendo no capítulo 1. Paulo está dizendo, não faça, não faça, não faça, não faça. Mas a vida do crente não é de só não faça. A vida do crente é de não fazer e fazer certas coisas. Então, você não somente você se dissipa da sua velha roupa, como você se reveste da nova roupa. Você não só deixa de cometer o adultério, você não só deixa de cometer o pecado, como você passa a fazer coisas que agradam ao Senhor. E aqui Paulo está dizendo, você não só deixa de falar palavras tolas, linguagem grosseiras, linguagem indecente, mas digam palavras de ação de graça. Essa é a vida do crente, é deixar e fazer. Constantemente nós somos chamados a isso, meus irmãos. A não viver uma vida de pecado e viver uma vida de santidade. E aqui Paulo está falando, digam palavras de ação de graça. Lembra que nós estudamos no capítulo anterior, que nós devemos falar coisas boas, bênçãos uns para com os outros. Lá Paulo estava falando da gente abençoar a vida um dos outros, dando palavras de bênçãos, Deus orando para a sua vida e tudo mais. Aqui Paulo está dizendo, digam palavras de ação de graça em referência às besteiras que vocês estavam falando. Ou seja, aqui, deem testemunhos do que Deus tem feito na vida de vocês. Deem testemunho da bênção que Deus tem derramado na vida de vocês, um com os outros. Deem palavras de ação de graças, agradecimento. Não se vanglorie do passado ruim de vocês. Mostre o que Jesus fez. Meus irmãos, tem coisas no meu passado que às vezes eu preciso falar. Mas isso tem que ser vergonhoso para nós. Porque era nosso passado pecaminoso. E para muita gente hoje, o que tem de gente que se vangloria, né? Eu era assim no meu passado. Hoje Deus me transformou, mas eu era assim. Quando na verdade nós devíamos, olha, eu fazia isso. E aquilo que eu fazia era pecado. E o pecado mandou Jesus na cruz. Eu não deveria sentir orgulho do velho homem. Muito pelo contrário. Verso 5, Paulo vai finalizar aqui, ou melhor, eu vou finalizar essa passagem que nós vamos seguir nos próximos domingos falando, mas eu quero finalizar aqui com o verso 5, que Paulo diz assim, fiquem sabendo disso. Ou seja, não há dúvida, não há lugar de dúvida quanto à atitude de Deus para com os imorais. E Paulo está dizendo aqui de uma vida de pessoas que vivem na imoralidade e não têm nenhuma transformação de vida. Vivem no pecado e continuam no pecado e não têm transformação de vida.
E aí é como se Paulo estivesse falando assim, ó, avalie a sua vida. Será que você é crente mesmo? Porque o crente não pode viver nisso. O crente não pode viver achando que isso é normal. O crente não pode viver nessa vida sem ser incomodado, sem esse pecado incomodar a vida dele. Não significa que a gente não vá pecar, talvez nessas partes. Mas significa que, se você está vivendo uma vida de pecado e isso não está te incomodando, se isso não está fazendo diferença para você, avalie, assim como Paulo nos chama a nos avaliar. Fiquem sabendo disso. E o que Paulo vai citar aqui é tudo o que não combina com os filhos de Deus. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque aqui avareza é idolatria. Avarentos são aquelas pessoas que negam a Deus, que colocam a sua própria vontade acima da vontade de Deus. E meus irmãos, Romanos diz que, eu acho que aqui é a pior coisa que Deus fez na sua ira. Romanos vai dizer em capítulo 1 que Deus deixou os homens viverem da forma como queriam. Eu acho que é a pior coisa para o ser humano. Quando Deus deixa o homem viver da forma como ele quer. E a forma como o homem quer é totalmente destruidora. É totalmente fora dos padrões de Deus, totalmente uma vida imoral. E essa é uma consequência da ira de Deus. Quando Paulo diz, e Deus deixou eles viverem conforme eles queriam. E uma vida avarenta é justamente uma vida que segue a sua própria vontade, não a vontade de Deus. E ele vai dizer, nenhuma dessas pessoas tem herança no reino de Cristo. Ou seja, são incompatíveis com o reino de Deus. Nenhuma dessas pessoas tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo. Paulo quer enfatizar aqui esse ponto muito importante. Ou seja, a imoralidade e a salvação são realidades opostas. A imoralidade, a perversidade, uma vida de impureza é oposto à salvação, à santidade de Deus. E aí eu te pergunto, você está sendo imitador de Deus? Aí eu me pergunto, será que eu estou sendo um imitador de Deus? Porque esses pontos aqui são opostos ao nosso Deus. Como é que a gente pode ser imitador se nós estamos em oposição? Impossível. Paulo está falando de pessoas cuja vida é caracterizada pelos pecados, vivendo no pecado, perdidas no pecado, permanecem em seus pecados, e essas pessoas, Paulo está dizendo, estão caminhando para o inferno. Porque se vivem essa vida e não tem mudança de vida, não tem arrependimento, o caminho que elas estão caminhando é para o inferno. Mas lembre-se do amor de Cristo, do amor de Deus pela minha vida e sua vida. E precisamos buscar o apoio e todo o apoio nele. Quero deixar só uma palhinha do verso 6 para a gente pensar nos próximos cultos, que ele diz assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha mais uma vez a ira falando aqui, que eu disse, quando Deus deixou o homem a seu bel prazer. E essa foi a pior coisa. Acho que, vamos dizer assim, a pior forma de condenar o homem é deixar o homem pecador, o homem caído, seguir as suas próprias vontades. Isso é destruidor na vida do homem. Que Deus nos ajude a compreender isso. Que Deus nos ajude a tomarmos a passos cada vez mais de ser parecido com Ele, de buscar ser parecido com Ele. São palavras duras, meus irmãos, mas que são palavras de Deus. É a palavra de Deus aqui. Não é a palavra do pastor Henrique, mas é a Bíblia nos falando, nos ensinando que nós temos um padrão a seguir. Nós devemos ser dignos da vocação do qual nós somos chamados. E Paulo nos dá o caminho, a Bíblia nos dá o caminho, mas dependemos totalmente da graça de Deus. Cada dia muito mais dessa graça de Deus. Amém? Amém. Vamos orar?